Deus, hein? Ei, bom dia, não sei pra quem, mas bom dia. Vamos lá, rádiozinho, aviso, tira fundo. Mapeamos todas as entradas. Sim, fizemos todas as entradas? Não. Esperamos alguns movimentos ali pra fazer. Cara, é bem complicado esse mercadinho de hoje, né não, mama? Puta que telocho, pô, eu tô esgotado. Parece que... Nossa, que eu trabalhei em obra, amigão. Pelo amor de Deus, é isso aí, ó. Feed Kenga acabou entrando num rangezinho, né? Esse aqui é o mini índice, inoxidável mini índice. Novo range. Tinha aqui rotação de pêndulo, né? Tentamos pegar esse movimento aqui. Na verdade, o pegamos e saímos aqui. Cara, foi um movimento de explosão muito louco. Aumentou o pêndulo dele. Ele está dentro de vários ranges, né? E não só isso. A gente tem que observar, além dessa provável rotação, nós temos que observar também que o mercado do mini índice ele está comprador ainda muito forte. Ele pode quebrar essa estrutura aqui. Ele só mudaria a característica do preço aqui. Para talvez a gente observar por venda. Mas eu fiz uma venda. Fiz uma venda nessa região. Depois eu só fiz compra. E aqui eu também stop. Depois eu só fiz compra. Fiz compra. Esperei pela compra. E assim, eu já tô acostumado com retrações, cara. Em média, cara, e agora eu tô operando com 2 contratos. Em média, é retração de R$200, R$250 e o valor igual para um ganho. Então isso aqui foi o dia de hoje, ó. 6 operações, 66%. Vou aumentar um pouquinho. Não fiz nada do dólar. O dólar tava muito pior que o índice. E é isso aqui, ó, retraçãozinha, ó. Pegou a visão? Aqui, ó. R$218 para ganhar 217. É isso aí, para ficar no 0 a 0 por um tempo, para ficar tomando loss aqui por um tempo. É o mercado efetivamente queria te entregar alguma coisa. Tudo indica que ele vai continuar subindo, ele vai quebrar a estrutura, tá vendo? Ele mudaria a característica do preço aqui no intraday, aqui nos ticks, só aqui, né? Mas ele tá muito amarrado, ele não afasta. O melhor momento dele foi esse afastamento aqui que eu vi que era só uma atração para depois voltar no mesmo ponto. Ele voltou exatamente no mesmo ponto. Exatamente no mesmo ponto. Aqui a minha virada de mão foi o pivô falso. Aqui. Neste ponto aqui, ó. Pivôzinho falciane. Por que pivôzinho falciane? Porque ele vinha caindo, subiu, mudou a característica do preço. Eu vinha nessa operação e toquei ele reto para compra. Poderia ter segurado mais? Poderia, mas do jeito que estava esse mercado aqui, não. Não mesmo. Quando ele andou a volatilidade, o pêndulo aqui proporcional, eu vazei. E mesmo assim, cara, foi tão rápido esse ponto aqui, que ele pulou aqui, ó, o meu stop, porque eu botei meu stop aqui. E aí na sequência eu fechei na mão aqui. Mas eu tinha jogado meu stop aqui, ele foi tão rápido na volta que a plataforma deu uma travada, quando voltou, já tinha sido estopado. Foi bem rápido esse movimento. Não tá pra brincadeira. Não pense que isso aqui tá pra brincadeira, não. Isso aqui não tá pra brincadeira. Isso aqui tá um Search and Destroy Day monstruoso. Tem que estar muito ligado. É isso. Não é fácil, cara. Não é fácil. E é aquela história que eu tenho falado direto aí nos videozinhos, né? Aleatoriedade. Ele pode fazer como ele pode não fazer. Aqui eu tive que morrer com stop. Isso aqui ele fez ontem. Isso aqui ele faz direto. E cadê? Cadê o negócio? Aqui, ó. Até faltou colocar aqui, peraí. Eu vou colocar. Aqui ele fez falciane total, ó. Falciane total. Ele mudou, ele vinha quebrando a estrutura e caindo, mudou a característica do preço e deu o sinal da quebra da estrutura. É a aliança que a gente quer. O choque com o BOS, né? E o que ele fez na sequência? Violinou. E aí, assim que ele perdeu esse fundo aqui,
saí fora. Falei, bom, não quer fazer o negócio, vou esperar. Na sequência, mesma coisa. De novo. Mesmo movimento. Quebrou a estrutura para me violinar e me tirar aqui. Perdi aqui 300 pontos, se eu não me engano. Voltou. Mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura próximo do AVOP. Entrei de novo. Toma ele violinada. E aí aqui eu não saí. Aqui eu falei, não vou sair. Não vou sair. Ele vai fazer esse movimento. Ele vai fazer. Sabe por que ele vai fazer? Porque ele já tentou uma, tentou duas, tentou três e não conseguiu se manter. Eu segurei. E ele quebrou a estrutura, mudou a característica do preço e deu a empinada na motoca. E eu consegui sair com 300 pontos lá em cima com 2 contratos. E consegui pegar um dinheiro, botar um dinheiro no bolso. Na sequência, abri outra operação aqui para dar prosseguimento a esse movimento. Quando ele não foi, quis voltar, encerrei exatamente nele. Puxei o stop exatamente pro topo. E ele deu um pulinho, ele não fechou no topo. E aí, cara, encerrei por hoje. Não tem condições. O mercado não tá querendo fazer nada. Tá extremamente maldoso. Não recomendo continuar nesse cara aqui. Ele pode fazer um movimento direcional absurdo. Ele pode rotacionar isso aqui, ó. Pode rotacionar facilmente esse range. E beleza, se ele quiser rotacionar, tudo bem. A gente espera ele chegar lá, lembra das 2 pernas de pullback que eu tinha mapeado? Subiu um pouco mais, por causa desse movimento aqui que ele foi mais alto. Então tá aqui, ó. Então quando ele chegar nessa região aqui, cara, eu vou procurar por uma compra. Caso ele tenha volume financeiro para fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele vai cumprir com o papel dele da rotação do pêndulo com o rangezinho no meio do caminho. E aí esse cara aqui pode ser o quê? Que a gente já conhece? Ele pode ser uma zona de breakout pullback. Entendeu? Então aí o que ele anda ali para cima, que já vamos até mapear aqui para ver, ó. Tá muito maldoso, tá muito difícil de conseguir apostar alguma coisa. E a gente tem que entender o que permeia a Bolsa Brasileira, a Bolsa de Valores de São Paulo, a famosa B3. Irmão, o que permeia essa bolsa, mini índice, mini dólar, principalmente futuros, e Vale, e Petro, e bancos, aleatoriedade. Aleatoriedade, não esqueçam disso. Ele pode fazer como ele pode não fazer. O que a gente vai fazer sempre, observando os setups que a gente opera, é, pela manhã, afastamento da VWAP. Na tarde, atração para a VWAP. Então, passou aí de meio-dia, 1h da tarde, cara, se ele não fez um movimento direcional, fica atento. Fica atento, deixa ele afastado da VWAP, procura por um setup de entrada, tenta ver se ele vai ser atraído para ela. Óbvio que aqui, cara, com essa potência de compra do mini índice, cara, fica perigoso a gente vender nele. Né? Aqui seria mais válido esperar esse cara vir aqui para baixo e aqui tu faz uma compra com uma saída orquestrada na VWAP. Se ele cruzar a VWAP e quiser romper topo e virar o mercado ao contrário, toca ali reto. Falando no intraday, porque o intraday tá totalmente torto, entendeu? Mas se ele fizer qualquer menção de segurar na VWAP, fecha a operação aqui. Não dá mole, que a história tá pesada. E o dólar? Vamos só voltar aqui, vamos para os 60 minutos do índice. Olha isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor das minhas criancinhas. Mudou a característica do preço, virou para cima. Cara, olha o que é esse candle aqui dessa hora, meu. Olha o que é esse segundo. Tu acha que ele não pode fazer o terceiro aqui? E fazer aqueles candle espremido para limpar a conta, que ele passa o dia inteiro aqui? Tô fora. Tô fora. E mesmo que ele fique aí, isso aí pode ser um range. Tá vendo aqui, ó? Dá pra gente ver direitinho um provável range, novo range aqui nos 60 minutos, ó. Como é que a gente opera range? Cara, a gente compra aqui e a gente vende aqui. Tá tenso? Vamos ver o dólar, que o dólar nos 60 minutos eu nem vi. Então. Tá aí o dólar. Lembra ontem aquela probabilidade ínfima, mínima dele fazer? Ele foi lá, mudou a característica do preço e ia quebrar a estrutura para continuar comprador. Aí foi entregando aqui, abriu o bico, né? Mas
Meu amigo, isso aqui chama aleatoriedade. Fazer esse movimento, isso aqui é aleatório. Aleatório. Olha aí os outros dias aí pra tu ver, quando ele fez um fundo duplo. Dá uma olhada. Sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele veio aqui, perdeu o fundo, violinou todo mundo e vendeu. Aqui não. Aqui ele foi pro alto. Muito louco. Mas segue aí, ó, segurando na média de 21, ó. Grandes dificuldades para se manter acima dela. Média 200 nem se fala. Mas, ó, grandes dificuldades. Pode estar arrumando, sim, para aquela observação desse ponto aqui, ó. 5,20, 5,18, para vir para esse próximo suporte aqui. Ele não tem mais suporte aqui. Não tem mais suporte. Esse suporte aqui foi rompido aqui, ó. Arrebentou-lhe as pregas e tocou ele reto. Ele não tem mais suporte. Não tem. Tá indo retestar fundo. E o índice não faz nada. Vamos ver o dólar aqui. A nossa cena de estudos, pra ver. Deu uma mapeada nele aqui também. Nada, né? Olha isso aqui. Como, cara, me diz como tu vai conseguir ganhar dinheiro com um negócio que tá entregando 18 pontos aí de rende. Ainda tem um gap aqui, ó. Um gapzinho aqui, ó, pra ser fechado. Gapzinho de seus 2,5 pontos. Tá difícil, meu amigão. Tá difícil. E é difícil. E tá aqui, ó. Estamos mapeando aqui esses movimentos, ó. Ainda tem aquela perninha. Lembra que a gente conversou ontem sobre as duas pernas de pullback igual o índice? Mesma coisa, só que o dólar nada mudou, porque ele fez fundo aqui, né? Agora eu tenho dúvida se nada mudou. Mudou? Claro que mudou. Tô viajando. Eita, cacete. Mudou. Com certeza mudou. Ele fez aqui o pullback, ó. E aí as duas pernas de pullback vêm pra cá, ó. Mudou. Mudou legal. Mudou legal. Então tá. Então é isso. O mercado de hoje, o nome do jogo é aleatoriedade / complexidade, mas tá ali, ó. Se for para seguir para venda, ele vai quebrar a estrutura e vai continuar arrebentando tudo. Ele mudou a característica do preço para ser comprador. Ele só vai quebrar a estrutura nesse topo aqui, ó. Então, assim, meio do caminho, o que a gente faz? A gente não faz nada, né? Nada de nada. E o índice é a mesma coisa. Vamos ver se ele tá no meio do caminho. Tá aí, ó. Tá no meio do caminho. Dá para apostar em alguma coisa aí? Não dá, cara. Não dá. Não dá. Era para ter vindo com muita força, não veio. E o que tu vai fazer? Nada. Vai operar. Vai ficar olhando esse mercado de longe. Não temos interesse. Estamos aí rumando, me ver, para rumando, meu amigo, para, nem sei, 27%. Mas não tá atualizado isso aqui. Não tá. Não tá. Isso aqui não tá atualizado. Não tá. Não é 21 não, cara. 21 é 27 alguma coisa. Acho que ele não atualizou. Eles estão com um probleminha de conexão, disseram eles. Uns dias atrás. Vamos dar uma olhada aqui. Desde que a gente começou a conta safe. É 27%. 37% bruto. É 37% bruto. 27% líquido. Estamos chegando próximo de um rompimento de topo. Que era lá os 42, né? É isso aí. Tá bom. Tá ruim não. Está errado, Olivia. Tenho certeza que tá errado.
certeza que tá errado. É difícil. Nunca vai ser fácil. Mas eu já tô sacando isso, cara. Pois é. Não sei por que tá assim, mas tudo bem. Fica assim mesmo. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Tem que aprender dessa maneira mesmo. Provavelmente eu não vou conseguir chegar lá, né? Não sei que dia hoje, 13. Pode ser que tenha aí seus 25 dias, 15 dias. 15 dias. Não sei, cara. Não sei. Não sei se dá. Mas nós vamos seguir. Quem gostou, por favor, deixa seu like aí. Curte a possibilidade de me seguir aí. Essa incrível aventura, vem comigo. Lembre-se que quando eu ganhar o meu primeiro milhão, eu vou deletar todos os meus vídeos. Vou sumir. Então, quem estiver aproveitando aí essa estrada tortuosa, extremamente vil, íngreme, cheia de armadilhas, vai aprender aí esse setup aí. A gente tá vendo se, cara, vai funcionar isso aí a longo prazo ou não, né? Assim, a priori, 3 anos e meio nisso, fiz inúmeras tentativas com esse setup vanilla aí de Joseph James e, cara, a longo prazo não funcionou. A longo prazo era 0-0 ou perdendo bastante. Então, não funcionou. Então, eu fiz uns ajustes aí utilizando minha propriedade intelectual e tô investindo a longo prazo, utilizando a conta Safe, porque sim, eu cansei de perder e ganhar. E a conta Safe a gente consegue fazer as operações aí, mini índice, mini dólar, tem que pagar os emolumentos, não tem arrego. Isso aí faz com que a gente tenha um gerenciamento de risco bem legal e principalmente a gente consegue segurar as operações. E parece bobagem, mas abram a conta Safe, coloquem lá 50, 100 pila, façam essas operações para vocês verem o quanto isso mexe com o teu psicológico. E é isso, é o que eu tô entendendo, né? Como eu busco entre 200 e 300 reais por dia, eu já tenho a certeza que o drawdown vai ser proporcional ao provável ganho, né? E às vezes dá tudo errado. Tipo ontem. Vou pegar ontem. Ontem teve o mesmo drawdown. R$268 de drawdown. E eu ganhei 57. Tem que acreditar no setup, tem que fazer as operações. Eu fiz 5 operações, tive 40% de operações vencedoras. E às vezes vai acontecer isso, às vezes vai ter loss, entendeu? A gente só não pode deixar esse drawdown passar muito de 200, 250, entendeu? Até esse ponto aqui, onde foi aqui, ó, 268, seria o máximo, assim, de drawdown. Um valor, eu acredito que um valor entre 3 mil e 5 mil reais seria interessante de deixar para operar com 2 contratos mini índice e mini dólar e entender que existe esse drawdown aqui. Aceitar esse drawdown. Esse drawdown é um drawdown padrão para tu conseguir buscar 200, 300 reais por dia. Quem não consegue, quem não aceita, não pode operar esse troço aqui. Não adianta, tem muita gente grande movimentando o preço nesse negócio aqui. Se tu usar stops curtos, vai ser estopado, cara. Mas também tem que ter um gerenciamento de risco. Aqui eu cheguei no máximo que eu podia. Podia ter segurado mais, olha ali. Podia, né? Não dava pra ter segurado mais. A volatilidade dos 60 minutos estava em... Deixa eu ver. Agora até esqueci, mas era 550, alguma coisa assim. Entre 520 e 550, né? Seria o máximo que a gente poderia sangrar aqui, né? Quanto que eu sangrei aqui? 360. Então, tipo, daí 550. Seria aqui, ó. Mudança da característica do preço por ser vendedor de vez. Se eu tivesse segurado, eu não teria deixado aí
360 pontos na mesa. Eu teria mais 60 e poucos reais, fecharia em 275. Tá vendo? Mas é isso aí. A gente tem que ter um gerenciamento de risco. Eu observei que ele perdeu aquele fundo ali e entendi que ele poderia cair bem mais. A minha ideia era que ele viesse até as 2 pernas de pullback. Daí eu pensei, porra, se ele vier até as 2 pernas de pullback, vai ultrapassar os meus 500 pontos de limite, né? E aí eu vou ficar muito chateado. E eu fechei antes. E aí assim que ele deu um sinal de novo, abri outra operação. E aí eu segurei. Eu falei, bom, agora eu vou segurar. Se ele perder esse fundo, eu vou segurar. Se ele chegar no máximo dos meus 550 pontos, aí eu vou ter que vazar. E ele deu um drawdown absurdo aqui, né? Fez o cara suar frio, né? Mas é isso aí, esse é o jogo. Vamos ver até onde ele foi. 350 pontos de novo, para depois me entregar 240. Depois me entregou aqui mais 100, eu acho. 120. É isso, cara. É isso. É um mercado difícil, é um mercado complicado. Mapeei tudo aqui, ó. Choque BOS, todas as entradas. E aí eu fui observando como é que estava se movimentando, o que isso aqui era. Isso aqui era um range. É um mercado que está num range. É um mercado que provavelmente poderia cruzar o range com esse pêndulo proporcional. Ele fez isso, fiz a minha saída aqui. Na verdade eu fiz aqui, né, como eu falei antes. Só que ele pulou a minha ordem, só que foi tão rápido que pulou a ordem. Vocês estavam em operação, vocês estavam vendo o mercado, vocês vão ver que a plataforma travou nesse ponto. Aí beleza, fechei aqui, depois fechei aqui e fiquei na minha. Aqui eu tinha 160 reais. Mas ia fechar em 1.000 pontos aí. Se eu tivesse fechado aqui, era 1.000 pontos. Mas tudo bem. Não deu, não deu. Não consegui fechar a tempo. Na sequência, o que ele faz? Aumenta o pêndulo. Faz o quê? O breakout pullback que Joseph James sempre ensina, né? Ele faz um puta de um movimento de alta, senta em cima do range de novo e toca ele reto. Não, a B3 não, ele toca reto e volta. A B3 não é assim. B3 não é Nasdaq, B3 não é S&P, não é mercado americano. O mercado americano faz isso aqui, meu amigo. Faz esse movimento aqui, ó. E toca ali reto e não volta mais para trás. Nunca mais. Rompe esse topo com elegância. E aí vai fazendo outro. Sobe, sobe, sobe. Mercado Tupiniquim, não. Mercado Tupiniquim é isso aqui, ó. Sepsíade mesmo. Sempre na violinada. Sim. Lidar com esse tipo de movimento aqui, o cara tem que ter estômago, né? E tem que saber também, por exemplo, hoje, o máximo que tu poderia fazer nesse negócio aqui. Vê que não tá funcionando, não tá indo para lugar nenhum, que já passou de meio-dia, vai fazer o quê? Né? Essa aqui não precisava. Essa minha operação aqui não precisava. É que eu fiquei brabo com esse stop aqui. Mas essa aqui não precisava. De maneira alguma precisava dessa operação aqui. A operação foi total risco. Mas eu apostei. Observei o setup e falei, bom, beleza, vamos tocar ele. Vamos tocar ele. Ele não mudou a característica do preço. Ele deu um sinal de provável trap. E isso aqui era um sinal... Pelo amor de Deus, né? Isso aqui era um sinal de provável trap, né? Isso aqui é clássico setup de Joseph James. Fazendo teste na VWAP, né? O que ele faz? Uma tentativa, 2 tentativas, sobe mais um pouco, vai lá embaixo, olha o praia. Toca ali reto, olha o sinal de uma trap aqui. Perfeito, né? Ele fez? Não. Aleatoriedade. Não fez. Não fez. Isso aqui é o clássico Crown Reversal, para quem não conhece. Né? Sobe, sobe, desce, toca ali reto. E aí depois faz aqui, toca ali reto, toca ali. Esse é o movimento dele clássico. Crown Reversal chama esse setup. Isso aqui é setup de Joseph James. Aliado a choque BOS e teste na VWAP. Ele fez? Não fez. Infelizmente não fez. Aleatoriedade. Obrigado a todos. Eu volto mais tarde, tá bom? Graças. Até mais à tarde.